irmãos, que hoje vai ser tão rápido que quando você for terminar de falar a palavra amém, terminou a pregação. Eu gostaria de começar a mensagem dessa noite, que vai ser uma mensagem dedicada para as mães. Eu gostaria de começar a mensagem dessa noite falando sobre o Dia das Mães. Alguém sabe a origem do Dia das Mães? Quando o Dia das Mães surgiu? Por que se comemora o Dia das Mães? Quando resolveram começar a comemorar o Dia das Mães? Ninguém sabe. Então eu posso falar que tranquilo, que ninguém vai me corrigir. Dia das Mães. O Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, no Brasil, eu vou falar depois de novo sobre isso, no Brasil, foi o presidente Getúlio Vargas, em 1932, que definiu o Dia das Mães no segundo domingo de maio, que passou a se comemorar. 1932. Na verdade, o Dia das Mães veio dos Estados Unidos. Ela surgiu nos Estados Unidos. E eu quero falar sobre como surgiu o Dia das Mães nos Estados Unidos. Houve uma mulher americana chamada Ann Jarvis. Ela viveu no final do século XIX e começo do século XX. 1800 e pouco, durante a guerra nos Estados Unidos, chamada Guerra da Secessão. E essa mulher, ela era metodista, e da Igreja Metodista, e ela começou durante o período da guerra, as pessoas passavam por muitas dificuldades, e ela começou a ajudar as pessoas. Então ela fazia todo tipo de trabalho social. Ela ajudava soldados mutilados, ela ajudava famílias necessitadas, famílias carentes. Ela fez um trabalho principalmente na área da saúde, porque devido à guerra, devido às situações de guerra, as pessoas não tinham higiene, não mantinham situações de higiene. E ela ensinava as pessoas a terem atitudes na área sanitária para poder ter situações de saúde melhor, para evitar doenças como a febre tifoide, como a cólera. Então essa Ann Jarvis, ela ajudava as pessoas nessas situações, nesse tipo de situação. Ela começou um trabalho, depois que a guerra acabou, havia um sentimento de ódio muito grande entre as pessoas, entre aqueles que tinham lutado de um lado da guerra e os que tinham lutado do outro. E essa Ann Jarvis, ela começou um trabalho social de reconciliação das pessoas. Ela fazia encontros para reconciliar as pessoas, fazer as pessoas entrarem em paz, em acordos de paz. E essa foi Ann Jarvis. E principalmente o que eu achei interessante foi o fato dela ser da Igreja Metodista. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Quando essa Ann Jarvis faleceu, a filha dela, em 1907, a filha dela, Anna Jarvis, Ann Jarvis era a mãe, Anna Jarvis era a filha, decidiu fazer uma homenagem para a mãe. Criou um dia de homenagem à mãe dela. E ela falou, então vamos homenagear todas as mães. E criou em 1907 um dia de homenagem às mães americanas. E isso foi se propagando nos Estados Unidos, até que em 1914, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, assinou uma lei, um decreto, decidindo
que o segundo domingo de maio seria o Dia das Mães, de todas as mães americanas. E aí começaram a comemorar o Dia das Mães. E aí veio o Brasil, em 1932, o presidente Getúlio Vargas decidiu que no Brasil, através de um decreto de lei, no Brasil também seria comemorado o Dia das Mães. Foi o decreto 21.366, de 5 de maio de 1932, comemorado o Dia das Mães. Certo? Quando eu estava lendo essa história dessa mulher, o que essa mulher fez, o que essa Anne Jarvis fez, e o fato dela ser metodista, me arremeteu a uma outra história, de uma outra mãe, muito famosa, que se tornou famosa depois, se tornou conhecida. E eu queria falar sobre essa outra mãe agora. É a mãe de John Wesley. Quem já ouviu falar em John Wesley? Já ouviu falar de John Wesley? A mãe de John Wesley. John Wesley, a mãe dele chamava-se Susana Wesley. Ela se casou com Samuel Wesley e durante 19 anos eles tiveram 19 filhos. Dos 19, 10 morreram na infância. Então sobraram 9 filhos. Dos 9 filhos que sobraram para a vida adulta, 2 deles se tornaram homens de destaque. Foi John Wesley e Charles Wesley. Esses 2 homens, eles simplesmente revolucionaram o mundo cristão na época que eles viveram. Eles transformaram a sociedade da Inglaterra na época que eles viveram. E é interessante que John Wesley, ele atribui à mãe dele o sucesso dele no ministério. Deixa eu abrir aqui. Charles Wesley escreveu milhares de músicas, milhares de músicas, que algumas delas são cantadas até os dias de hoje nas igrejas evangélicas. Eles viveram em 1700 e se quebraram. 1700. E as músicas deles são cantadas até hoje. John Wesley, ele pregou 42.000 sermões, 42.000 pregações ele fez. Ele andou 400.000 quilômetros de cavalo. Isso equivale a dar 10 voltas no planeta Terra. Ele andou essa distância toda para pregar o Evangelho, indo em igrejas, pregando em praça pública, pregando em acampamentos no campo aberto. Ele percorreu 400.000 quilômetros andando para pregar o Evangelho. Com 70 anos de idade, ele pregou uma pregação para 32.000 pessoas, sem microfone, sem caixa de som, sem instrumento musical. 32.000 pessoas ouviram a mensagem dele. E os estudiosos dizem que ele era um homem baixinho, de 1,60 m, pesava 58 quilos, baixinho, magrinho, miadinho, e fez tudo isso. E ele diz assim, ele disse assim: aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. O que a mãe dele fazia, então?
Então vamos ver o que a mãe dele fazia. A senhora Wesley, a mãe dele, né, a Susana Wesley, quando ela era jovem, ela era da igreja puritana, do movimento puritano que existia na Inglaterra. E foi um movimento que precedeu o avivamento metodista que John Wesley promoveu. O movimento puritano era um movimento que os cristãos levavam extremamente a sério a palavra de Deus, a vida de santidade, a conduta cristã, o jejum, a oração. Eles levavam extremamente a sério isso. E a Susana Wesley, ela fez uma promessa de que para cada hora que ela gastasse com divertimentos, ela ia dedicar 1 hora em oração e estudo da Bíblia na vida dela. E aí ela teve 19 filhos. E aí ela não tinha tempo para ter divertimento. Mas ela conseguiu arrumar tempo para dedicar 3 horas de oração e de leitura da Bíblia por dia, com 19 filhos para criar. Ela tinha uma estratégia. Ela não gastava tempo em oração parada, estática. Ela amarrava um lenço na cabeça e as crianças sabiam que quando a mamãe estava com o lenço amarrado na cabeça, ela estava orando. Então tinha que respeitar o momento da mamãe em oração. E aí isso ela ia fazendo as atividades dela dentro de casa, orando com o lenço amarrado na cabeça. E as crianças respeitavam, sabiam que não podia interromper. Ela cresceu vendo o pai dela ler a Bíblia uma média de 20 capítulos por dia. Ele lia a Bíblia, o pai dela, que era o pastor puritano, lia 20 capítulos da Bíblia por dia. E foi assim que ela aprendeu a importância de ler a Bíblia. E a Susana Wesley, ela considerava a família dela como uma igreja. A casa dela era a igreja dela. E ela era responsável por educar na fé as crianças. Ela era casada, o marido dela era cristão, era pastor. Mas ela se dedicava em criar os filhos na fé. E uma certa vez, tem uma história bem interessante de discipulado. Essa história é bem interessante. A filha dela pediu para fazer uma coisa que não era pecado, mas não era tão boa assim. Não era um pecado que a menina queria cometer, mas era uma coisa que para um cristão não era tão interessante o cristão fazer aquilo. E a mãe explicou para a filha que não convinha um cristão fazer uma coisa daquelas. Os relatos históricos não contam o que é. Mas ela não convinha fazer aquilo. E a menina ficou chateada, não aceitou a resposta da mãe. Passou uns momentos, elas sentaram do lado do fogão a lenha. E o fogo estava apagado. E a mãe falou para ela assim: pega um carvão para mim. Ah não, mãe, eu vou pegar um carvão, vai sujar a minha mão. E aí a mãe falou: aquilo que você me pediu para fazer não vai queimar, mas vai sujar a sua mão. O que você pediu para fazer não é tão errado que vai queimar a sua mão, mas vai sujar a sua mão. Deu para entender? E é assim que ela educava os filhos na palavra de Deus. Bom, conhecendo um pouco da vida dessas pessoas,
Por que eu achei interessante o fato da Ann Jarvis ser metodista? Porque metodista é a igreja que John Wesley fundou. John Wesley fundou a igreja metodista. E baseado nesse exemplo da mãe dele, nessa história da vida da mãe dele, aí de repente a outra mãe, que também era metodista, da mesma igreja, ela vem e traz uma história parecida, de dedicação, de esforço, de trabalho. E surge o Dia das Mães. Então o Dia das Mães, no fim das contas, é uma comemoração evangélica. No fim das contas, é uma comemoração evangélica. E isso me fez lembrar de uma outra mãe, que está na Bíblia, que está lá em Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, fala de uma mãe. A gente não sabe o nome dessa mãe. A gente não sabe quantos filhos ela teve. A gente não sabe onde ela viveu. Exatamente onde ela viveu. A gente não sabe praticamente nada sobre ela. Mas a gente sabe o que é descrito dela, o testemunho que se dá a respeito dela, dessa mãe. E o testemunho dela é bem parecido com o testemunho que a gente leu da Ann Jarvis e da Susanna Wesley. O testemunho é parecido. Na verdade, a Susanna Wesley se inspirou nessa mãe de Provérbios 31. Com certeza, ela conhecia. A Ann Jarvis também conhecia essa mãe de Provérbios 31 e se inspirou no testemunho dela. Se inspiraram no testemunho dela. E eu queria falar sobre essa mãe agora, rapidamente. Vamos ler esse texto? Provérbios 31, do versículo 10 até o final, até o versículo 31. Olha que interessante o que essa mãe fez. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma herdade e a adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas da sua mão pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque por toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Abre sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo:
Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade é formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, louvem-na nas portas as suas obras. Amém? Amém. Esse texto é lindo. Esse texto é lindo. Ele descreve uma mulher que, em primeiro lugar, de trás para frente, ela teme ao Senhor. O temor de Deus leva ela a agir da maneira como ela age. O temor de Deus leva ela a agir com amor, leva ela a agir com presteza, leva ela a agir a favor do aflito, a favor do cansado, mas principalmente a favor do seu marido, a favor dos seus filhos, a favor da sua casa. Essa mulher, ela trabalha, ela não se cansa, ela se esforça o tempo inteiro para suprir as necessidades da sua casa. E esse texto descreve todo o esforço dessa mulher. Assim como a gente viu a Susana Wesley, a Anne Jarvis, e como a gente tem visto muitas mulheres na nossa igreja nos dias de hoje, vivendo dessa maneira, agindo como mulheres de Provérbios 31. Nós temos visto muitas mulheres aqui nessa igreja que têm agido dessa maneira, que têm sido dessa maneira, que têm lutado, que têm batalhado, que têm se esforçado, que têm se dedicado. Nós temos visto isso. Mulheres que têm lutado pela sua casa, pela sua família, mulheres que têm se dedicado pelos seus filhos. Nós temos visto as mulheres virtuosas aqui da SESI também. E nós queremos hoje homenagear essas mulheres, essas mães, que têm sido dedicadas dessa maneira, que têm se esforçado dessa maneira. Amém? Amém. Eu quero chamar minha mãe aqui, que ela vai... Parece que a gente combinou, né? Mas não. Eu queria chamar as mães aqui na frente, por favor. Todas as mães aqui na frente. Todas as mães em pé aqui na frente. Por favor. Está faltando a Carmen? Não, a Carmen está aí. Está faltando a Ana e a Renata. Vou estar falando com vocês enquanto elas estão chegando com as crianças. Eu tinha também separado Provérbios 31. E eu destaquei só 2 versículos para dizer para vocês o seguinte, ou para nós, né? A mulher se reveste, a mulher sorri, a mulher fala, a mulher ensina, a mulher cuida, e tem uma coisa
Provérbios 31, 25 diz assim: ela se reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Veio muito forte no meu coração sobre sorrir diante do futuro. Como é que a gente pode sorrir, Noélia, diante daquilo que a gente nem conhece? Como é que a gente pode sorrir diante daquilo que você não sabe o que vai acontecer, né, Marina? Como é que dá para sorrir diante de uma situação que não é nossa conhecida? E Deus ministrou no meu coração assim. Sabe por que nós podemos sorrir diante do futuro? Olhando lá para o futuro? Porque nós sabemos que Deus está lá. E Deus está preparando para nós tudo aquilo que realmente vai nos fazer sorrir. Eu me lembro que a minha mãe orava pelos filhos 3 vezes por dia. E eu sabia que de manhã, na hora do almoço e à noite, a minha mãe estava em oração por mim. Quando Deus levou a minha mãe para morar com ele lá, Adriana, eu senti uma diferença tão grande na minha vida. Mas a minha mãe preparou o futuro para mim. A minha mãe me ensinou. Ela se revestiu de força. Ela falava com sabedoria. E realmente, preguiça não fazia parte da vida da minha mãe. Às vezes a gente se vê em situações tão difíceis. Às vezes a situação de um filho preocupa tanto a gente, né, Luciana? Às vezes a gente chora diante de Deus por causa dos nossos filhos. E quando tudo parecer muito difícil, a gente está ali, joelho no chão, jejum e oração. Os nossos filhos poucas vezes percebem que isso está acontecendo, né, Lúcia? Eles não estão vendo. A gente não está amarrando um lenço na cabeça. Eu achei isso sensacional. Eles não estão vendo, mas eles estão sentindo a nossa cobertura de oração pela vida deles. Então, quando está tudo bem, a gente está orando, Quando, eu vou dar uma receita para vocês. Quando tudo não estiver tudo bem como vocês estão esperando, mas vocês estão preparando o futuro, no lugar de orar, eu queria que você fizesse isso assim. Teve um dia que eu falei assim, acho que eu estou ficando doida.
mãe doida. Tinha um pandeiro lá na minha casa, que era da igreja, que estava para arrumar uma coisinha. Eu estava sozinha em casa e eu estava orando pelos meus filhos, que estavam passando algumas coisas. Eu peguei aquele pandeiro, Adriana, e eu andava dentro de casa, tocando, que eu não toco, mas eu sei tocar pandeiro. Eu peguei aquele pandeiro e eu andava dentro de casa, tocando aquele pandeiro e louvando ao Senhor, tocando aquele pandeiro e louvando ao Senhor. Não era essa música, mas era uma outra música de adoração, porque nessa adoração minha eu estava preparando o futuro para eles. E vocês conhecem o futuro deles. Eu não conheço o resto que vai vir, mas eu sei que eu preparei um futuro para eles, na minha oração, no meu clamor e na minha adoração. Eu queria que você, mãe, levantasse as suas duas mãos e que você cantasse isso agora para o Senhor, lembrando dos seus filhos. Eles são casados? Tá, eles ainda estão debaixo da sua oração. Eles são pequenininhos? Eles estão debaixo da sua oração. Eles ainda estão aí trabalhando, estão estudando, não estão com muito tempo. Prepara o futuro deles em oração e adoração. Eu queria te convidar a cantar para o Senhor, isso em nome de Jesus.
E como a gente estava no meio do reboliço, nós entendemos que Deus estava nos confirmando um novo ministério, que era o paletó novo. Então, que em nome de Jesus, querida, você se sinta amada por nós, abençoada por nós, porque em tempo nenhum nós vimos você, por tudo que você já passou, nós vimos você desanimada na fé e questionando Deus, o que Deus tinha feito. Então eu queria, cadê o presente que nós trouxemos aqui, ó? Vou chamar a pastora Daniel para orar com todas vocês, né? Não é só com a Irália, não, com todas nós. Eu vou descer para receber oração. E depois tem as crianças. Convidar os irmãos para ficar de pé. Estenda a sua mão aqui para frente. Vamos abençoar essas vidas preciosas para Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança. Nós sabemos hoje que a imagem e semelhança de Deus era Jesus, né? E que Ele trouxe Jesus naquela imagem que Ele formou o homem. Mas Deus olhou para o homem e viu que ele estava sozinho. E Ele falou: não é bom que ele esteja só, né? E aí Deus faz ele dormir e tira uma das suas costelas, transforma essa costela numa varoa, uma mulher, e traz e entrega para ele. E aquele texto bíblico diz que Adão se alegrou grandemente. Lógico que ele estava só. Imagina o mundo inteiro e só ele sozinho ali, sem nada. Então ele se alegrou grandemente quando recebeu de Deus a sua companheira. E foi através da mulher que em seguida vieram os filhos. A Bíblia fala isso, e a ciência fala isso, né? Mostra isso, que sem a mulher não haveria o nascimento de crianças. A ciência às vezes tenta fazer algumas coisas malucas aí, tenta fazer, né, crianças nascidas in vitro, mas até agora não foi permitido e não cola a coisa, porque o certo foi o que Deus estabeleceu, né? O homem e a mulher geram filhos, a sua imagem, a sua semelhança, né? Então, homenagear as mães é homenagear o princípio da vida, é homenagear aquelas que dão vida, aquelas que fazem, né, com que a vida continue existindo, né? Amém? Vocês creem nisso? Eu creio dessa forma. Vamos orar então, agradecendo a Deus pela vida das mães aqui, né, da igreja. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor preparou famílias que o Senhor trouxe para congregar neste lugar. Ó Pai, aqui estão as colunas dessas famílias, aqui estão as varoas, Pai, que o Senhor preparou e trouxe para esse lugar, né, junto com seus esposos e seus filhos, para congregarmos juntos adorando ao Senhor. Oh Deus, nós temos um privilégio de ter aqui conosco essas varoas. Nós temos um privilégio, Pai, de ter aqui essas que o Senhor acrescentou aqui, né, para trabalhar, para mostrar o seu testemunho, para edificar as suas casas e ser exemplo para os outros que vêm nas suas sequências. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor dê nessa noite muita paz, muita alegria, muita tranquilidade no coração de cada uma dessas mulheres e de todas as mulheres, ó Pai, que fazem parte da sua igreja, porque são delas, Pai, a essência da vida, são delas, Pai, a responsabilidade de educar e gerar o seu dia, educar os seus filhos. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, que
cada uma receba do Senhor um presente especial nessa noite. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquem aí, vocês agora vão estar recebendo, Bel. Antes tem ainda, ó. Amém.